Eu tive que colocar esse título um pouco mais chamativo, vamos dizer assim, porque eu e a Stephanie, a gente tende a olhar o copo meio cheio. Então, muitas vezes, tudo que a gente compartilha aqui nesse canal é muitas vezes as coisas positivas de morar aqui, as coisas que a gente gosta de morar aqui. Mas tem algumas coisas também que são ruins, então esse vídeo é mais para ser não um vídeo negativo, mas sim olhar com um lado mais crítico de como funcionam as coisas aqui em Valência, né? Porque mesmo nas situações ruins, a gente tende a olhar essas coisas positivamente. Mas dessa vez aqui, a gente vai fazer um vídeo um pouco mais crítico, falando para você alguns pontos que são um pouquinho mais chatos aqui em Valência. Então vamos começar pelos pontos mais sutis e a gente vai evoluindo no decorrer do vídeo aí, tá? E o primeiro deles que eu gostaria de falar é do clima, tá, gente? Que é a maior atração de países como Espanha e Portugal, que é um clima europeu, clima de um país na Europa, mas é um clima quente, tem um verão gostoso, tem praia e tudo mais. E realmente o clima aqui é perfeito. Para dar um exemplo aqui para vocês, né? Então vamos começar aí mais ou menos setembro, de setembro ali até mais ou menos finalzinho de dezembro, de novembro ali, a gente tem o outono, que é um clima muito bom, fica um clima ameno, é muito gostoso, às vezes você não sabe se sai de camisa ou de roupa de frio ou não. Depois a gente tem o inverno ali, que vai de dezembro até mais ou menos finalzinho de fevereiro, que é frio, realmente frio, não costuma nevar aqui em Valência especificamente, mas é bastante frio, gente, é frio de doer mesmo, de ligar aquecedor e tudo mais. E depois a gente tem aí a primavera, que é o que a gente acabou de passar aqui, entre mais ou menos março e maio, e que também é muito ameno, muito gostoso, a cidade fica bonita, mas aí depois chega o tão esperado verão, gente, que é mais ou menos aí entre finalzinho de maio até final de agosto. Gente, vocês não estão entendendo o quão intenso é o verão. A gente buscava um país de sol e a gente veio aqui para isso mesmo, mas é um verão extremamente intenso. E pode parecer que eu estou reclamando aqui, não. Eu vim aqui para isso, eu vim aqui buscando um país quente, porém no verão a gente sentiu muita dificuldade até de trabalhar. A gente trabalha em casa, a gente tem ar-condicionado, mas, por exemplo, se a gente precisava sair e gravar um vídeo, é quase que insalubre, sabe? É um verão que às vezes aqui em Valência chegou a atingir 39 graus ano passado e eu nunca tinha sentido isso na minha pele. Talvez se você vem do Brasil ali do Nordeste, do Rio de Janeiro, talvez está um pouquinho mais acostumado, mas eu acho que é muito importante falar isso para vocês, que o verão aqui realmente é intenso. E como aqui é uma cidade de praia, ele é muito úmido, então parece que a umidade do ar basicamente não permite que a água saia do seu corpo, porque o ar já está com água suficiente. E aí você fica melecado, é meio chato assim. A gente tem um ar-condicionado na nossa casa que é aqueles portáteis, que ao contrário de todo mundo fala, ele é muito bom, só que a nossa casa não tem aqueles instalados e realmente fez muita diferença. A gente achou que ia conseguir passar o verão sem ar-condicionado, mas é basicamente impossível. Então, já avisando para vocês que se você tá vindo aqui pelo verão, durante todo o ano, para mim, a melhor época do ano é todas, menos o verão aqui em Valência especificamente, igual agora, nessa época que tá começando, né, tá chegando o próximo verão, tá maravilhoso. Estão aqui agora 19 graus, tá um clima gostoso, esse é o clima que eu gosto, esse clima mais ameno, nem frio nem calor. Algumas pessoas estão de roupa de frio, outras estão de regata. E no verão, o primeiro verão que a gente passou aqui em Valência, foi realmente difícil para a gente trabalhar. Entre mais ou menos 11 da manhã e 5 da tarde é quase que insalubre você sair na rua para fazer alguma coisa, isso porque a gente trabalha em casa. Então se você vai vir aqui para trabalhar em comércio, cozinha e qualquer uma dessas coisas, se você não fizer a cesta, né, que é como eles fazem em alguns comércios aqui, eu acho que vai ser muito difícil trabalhar. E esse é o primeiro ponto que eu queria falar, que é um ponto que muita gente vem aqui para Valência para isso, para aproveitar o verão, sair da Irlanda, que é frio, e não também, realmente eu também não gosto do clima extremo da Irlanda, que é chuvoso e fechado, mas também não, enfim, o ser humano nunca está satisfeito no final das contas, mas eu acho que é importante trazer isso aqui para você, que o verão é realmente intenso e se você puder alugar uma casa, puder pegar um lugar com estrutura, que você pegue para aguentar esse verão aqui. E sim, dá para ir na praia no verão, apesar de estar extremamente quente, dá para você aproveitar muito. Eu acho que é mais fácil você aproveitar o verão do que o inverno, então no fim das contas é vantagem ter um verão quente assim de qualquer forma. Outro ponto bem chatinho aqui da Espanha, por exemplo, é a burocracia, gente. Vocês não estão entendendo o quão burocrático é esse país. E a gente passou pela Irlanda, que é muito arcaico e é um pouco burocrático. O Brasil é muito evoluído na tecnologia online. Vão ter pessoas que vão discordar que dá para você fazer muita coisa online no Brasil, mas se vocês reclamarem do Brasil, então nem venham para a Espanha, gente, porque aqui é burocrático e arcaico. Por exemplo, se você falar com qualquer brasileiro que mora aqui na Espanha por pelo menos 6 meses, se você falar a palavra cita, ele provavelmente vai ter um mini ataque do coração, porque, gente, tudo aqui você precisa de cita e você precisa de muito documento para fazer tudo. Inclusive, eles falam muito que existe, por exemplo, aqui uma máfia das citas, né? Que é basicamente, o cita, ela é um agendamento que você faz com um órgão do governo para tirar seu documento, sua identidade, seu NIE, sua permissão para viver aqui. Porém, existem empresas que fazem esse agendamento, então muita gente reclama porque essas empresas pegam todos os horários e depois vendem para outras pessoas. Então fica muito difícil de você chegar aqui e conseguir fazer tudo por conta própria e de forma barata.
gasta. Sendo assim, acaba que você chega aqui e você tem duas opções. Ou você gasta tempo tentando entrar em horários aleatórios para poder conseguir um agendamento, por exemplo, terça-feira às 9 da manhã, em tal negócio você tem que entrar em tal site, outra hora, sexta-feira às 9 da manhã libera a cita, só que isso acaba muito rápido. E aí você tem que escolher, você gasta tempo ou você gasta dinheiro. Se você gastar tempo, vai ser tentar entrar nesses horários e achar um horário para você. Se você quiser gastar dinheiro, você vai simplesmente pagar uma dessas agências para estar fazendo esse serviço para você. E eu e a Stephanie, inicialmente a gente queria gastar só tempo, a gente gastou tempo, não conseguiu, depois tivemos que investir e gastar dinheiro com uma agência. E assim, a gente ficou uns 2 meses tentando e quando a gente pagou uma agência, a gente simplesmente fez tudo em um mês. Foi assim, muito rápido. Inclusive, vou deixar o perfil deles aqui na descrição, caso vocês tenham interesse. Foi muito boa experiência pra gente não tá ganhando nada em recomendar eles, simplesmente porque a gente utilizou, foi rápido, prático e ajudou a gente a conseguir os nossos documentos aqui. Mas esse é só um exemplo do quão burocrático que é. Nesse momento eu tô como autônomo aqui, então a gente tá registrando aí, né? A gente registrou em janeiro, mas estamos passando agora o primeiro trimestre aí, que vai ser as taxas devolutivas, essas coisas. Então é uma coisa muito burocrática, questão de taxa, imposto, para abrir conta, tudo é muito burocrático. E eu literalmente não estou exagerando, é muito chatinho mesmo, a burocracia é uma parte muito chata do imigrante em si, mas de todos os países que a gente passou, aqui de longe, disparado, é um dos países mais chatos para se fazer documento e organizar toda a sua vida, sabe? Quando você quer chegar no país e você fazer o pack inicial do imigrante, que é tá legal e tá bonitinho aqui, é chatinho. É muito chato. E só falando sobre tempo e dinheiro, você pode escolher perder muito tempo tentando achar uma cita e contar com a sorte, ou você paga o que a gente gastou, aproximadamente 200 euros por pessoa, para a gente poder estar tendo o nosso NI aqui em Valência. E por que eu tô falando esse valor de 200? Porque aí você já coloca, talvez, no seu orçamento, tá saindo do Brasil, 200 euros a mais vai ser, talvez, você adiar sua viagem por mais um mês, mas vai te dar muito menos dor de cabeça se você contratar alguém para fazer isso para você, gente. A gente vai estar contribuindo para a máfia, mas fazer o quê, né? Agora vamos falar um pouquinho de salário e emprego, né? Até tem uma colinha aqui, tá? Salário aqui na Espanha, anualmente, ele é de 15.876 euros, o que dá aproximadamente 1.134 euros em 14 vezes no ano, né? Que basicamente aqui você vai receber um salário por mês, né? Os 12 meses, e no mês de junho e no mês de dezembro você recebe um salário extra. Esse é normalmente o que eles fazem aqui, o que dá mais ou menos 15.870 aí por ano na Espanha, gente, e isso aqui é muito pouco. E dado isso em conta, eu recebi recentemente uma mensagem no Instagram de uma pessoa que falou, né, que estava vindo da Irlanda e veio para a Espanha, mas aí 3 meses depois vai voltar para a Irlanda justamente por causa disso, porque ela veio esperando, né, que ia ganhar mais dinheiro por causa do inglês, que ia conseguir mais empregos aqui em Valência e acabou não conseguindo. E aí nessa caixinha de perguntas que a gente acabou fazendo no Instagram, eu recebi muitos relatos de pessoas falando realmente que veio aqui achando que o portunhol seria suficiente ou que o inglês seria suficiente, mas aqui em Valência especificamente não foi o suficiente. Então acabou tendo que trabalhar o emprego mais pesado, ou acabou não tendo conseguido emprego, talvez porque não falava a língua muito bem. Mas cada situação é uma situação, então não dá para usar isso como uma métrica universal de como vai ser a sua chegada aqui em Valência. Mas vale ressaltar que é normal você chegar num país diferente e você fazer o trajeto que eu diria do imigrante, o trajeto padrão do imigrante. Muito provavelmente, independente se você fala a língua ou não, até mesmo quando você está na fase de adaptação, você vai começar a ir com um trabalho mais pesado, vai trabalhar em coisas talvez que não seja tão interessante, até que você melhore a língua, comunique-se melhor. A não ser que, por exemplo, a gente está falando de você de sênior de TI, já vai aplicar para uma vaga aqui fechada aqui na Espanha, porque já fala inglês ou enfim. Mas realmente você trabalhando com o básico, o mínimo aqui na Espanha, realmente fica muito apertado, até porque os aluguéis estão muito caros, que eu vou falar aqui já com vocês no próximo ponto. Então o custo de vida aqui na Espanha ele é mais baixo que outros países da Europa, porém o salário também é mais baixo. Então fica muito apertado e você tendo que viver mais longe do centro da cidade, viver talvez em outras cidades em volta, né, por exemplo, de Valência, que também é uma baita opção, mas acaba tendo que ter um carro ou talvez ficar dependendo muito do transporte público, que também é muito bom, mas você vai ficar mais limitado aí, né? Mas é isso, eu só quis trazer isso aqui porque isso aqui não é uma coisa que eu e Stephanie vive, né? Porque a gente tem rendas fora da Espanha, a gente mora aqui, mas a nossa renda vem de fora da Espanha, então é uma realidade completamente diferente. Por isso que eu perguntei no Instagram e bati esse papo com a galera no Instagram, justamente para trazer aqui para vocês que não é tão fácil você chegar aqui simplesmente com portunhol. Você vai fazer o caminho do imigrante, o caminho que você trabalha em trabalho pesado, depois evolui e tudo mais. Até falei também nos stories que foi a jornada que a gente fez também. A gente começou no McDonald's, trabalhando em cozinha, depois a gente foi para escritório e depois a gente criou nossa empresa e só depois a gente virou nômade digital. Tudo isso vivendo lá na Irlanda, quando eu cheguei no país sem falar um pingo de inglês. Então é normal, é o caminho, vamos dizer assim, padrão
do imigrante que eu acho que a maioria dos imigrantes vão percorrer, e não é por acaso, porque não é fácil você sair do seu país e simplesmente se adaptar em um país novo ou chegar com o pé na porta. E até agora esses 3 pontos que eu falei com vocês foi para alertar vocês literalmente, não é tipo assim, falando, isso aqui não é um, como eles falam em inglês, deal breaker, né? Uma coisa que tipo assim, por causa disso eu não vou ir mais para a Espanha, mas é para você vir mais preparado, talvez financeiramente, para ter que pagar uma agência para fazer seu documento, talvez preparado que se você vir no verão a sua conta de luz vai ser mais alta, porque você vai precisar usar um ar-condicionado, ou talvez até vir preparado que com o portunhol que todo brasileiro acha que é o suficiente, talvez não seja, talvez vai ser um quebra-galho, que justamente é isso, um quebra-galho, para você iniciar a sua vida aqui. E eu, particularmente, eu falo portunhol, meu espanhol evoluiu muito nesse 1 ano, hoje eu falo tranquilamente que eu falo espanhol e, velho, falo meio torto, falo meio errado, mas já não é aquele portunhol, é um portunhol 2.0. Olha, eu vou confessar para vocês que fazer esse vídeo aqui falando desses problemas, vamos dizer assim, entre aspas, é totalmente fora da minha zona de conforto. Não é uma coisa que eu costumo ficar falando, entre aspas, reclamando. Mas espero que vocês entendam aqui que é mais ou menos, eu tô querendo mesmo abrir seus olhos para os possíveis desafios que você pode ter aqui em Valência e talvez, se eu conseguir, dar algumas soluções para vocês. O nosso 4º ponto aqui que eu quero falar com vocês é o crescente problema de moradia. Tanto na Europa inteira, eu ia falar na Irlanda, mas é na Europa inteira, tá? E aqui na Espanha também, tá? Eu e Stephanie, a gente estava até falando ontem sobre isso, que quando a gente chegou em Limerick, na Irlanda, a gente deu sorte, a gente chegou muito rápido, assim que abriu as portas de Limerick, a gente estava bateu bem com o nosso intercâmbio, a gente chegou lá e conseguiu casas boas, uma casa boa, na verdade. E aqui em Valência a mesma coisa, ano passado a gente conseguiu uma casa por 850 euros, a gente tem vídeo falando sobre ela aqui, que hoje você não consegue nada parecido por menos de 1.000 euros. E eu tô falando 1.000 euros, assim, economizando, porque eu vou te falar, 4 quartos aí você provavelmente vai estar pagando 1.200 tranquilamente. E olha pra você ver a diferença de 850 euros para hoje, tá aí 1.200, uma casa parecida com a nossa. Nem para falar também só do preço que aumentou, porque o preço aumentar, beleza, tipo, velho, é o preço, você vai pagar o preço e é isso, vai pegar sua casinha, vai ficar aqui tranquilo. O problema é a dificuldade de conseguir uma casa que aumentou. Já era difícil, né, porque, por exemplo, quando você vai alugar uma casa aqui, eles vão te pedir nómina, que é seu contra-cheque, mas você acabou de chegar, você não tem contra-cheque, então você já tá cortado de várias listas aí de casa. E por que eles pedem isso? Porque o dono, ele pede um seguro, né? Ele paga um seguro para caso você não pague o aluguel, ele tenha alguma segurança ali. Então o seguro pede essa nómina para ter certeza que você vai pagar. Então alguém tem que ter essa segurança. Porém, você só vai conseguir casa que não pede nómina se o dono não tiver um contrato com um seguro para segurar que o inquilino vai pagar o aluguel dele. Então acaba que nómina é quase que obrigatório, mas você está chegando aqui e você não tem, então você tem que ficar tentando várias coisas até achar uma casa que não te peça nómina. Alternativas que tem aqui para você muitos donos vão pedir para você pagar 6 meses de aluguel adiantado. Então, por exemplo, você chegou aqui em janeiro, você vai pagar até junho, só que você não paga nenhum mês de aluguel até junho, você só paga esses 6 meses adiantado e aí só depois em julho que você vai voltar a pagar aluguel, que é uma baita opção também. Então, dependendo de quando você está vindo, você já pode se preparar para isso também. Tem donos que pedem até 1 ano de aluguel se você não tiver nómina. Então, você já imagina o quão caro que é isso. Você está falando de 1.000 euros um aluguel, você está falando aí de 12.000 euros numa facada só. E tudo dando certo, vamos supor que se for o caso como foi com a gente não tinha nómina, mas conseguiu um dono bacana, um dono legal que aceitou a gente primeiro teve que mandar um comprovante da nossa conta bancária para ele ver quanto que a gente tinha de saldo, para ver que a gente conseguia pagar por um futuro, porém a gente teve que pagar o aluguel do mês, um aluguel adiantado e um depósito. A gente pagou 3 aluguéis para o dono, então tem 2 na mão deles hoje e um foi do mês que a gente viveu, e a gente pagou mais um aluguel para imobiliária, tá? Que antes era normal você pagar um aluguel para imobiliária, então em tipo 850 vezes 4, a gente, sei lá, quase 4.000 euros que a gente pagou só para estar entrando nessa casa. Então mesmo que você consiga um dono que vai fazer o procedimento normal, ainda assim é caro você começar a morar aqui. Mas isso é normal em qualquer país, ter esse negócio de depósito e tudo mais. Porém, entrou uma lei em vigor que essa taxa da imobiliária que nós pagamos quando a gente chegou é a obrigação do dono agora. Então se você estiver alugando uma casa e o cara falar que você tem que pagar essa taxa imobiliária, não. É o dono que tem que pagar. Só que aí também você entra no negócio. Aí o dono vai falar assim, beleza então, vou procurar quem pague. E como tá tendo muita procura, muito provavelmente ele vai achar uma pessoa que está disposta a pagar isso para fechar a casa com ele. Então, no fim das contas, a gente fica de mão atada de duas uma. Você traz muito dinheiro para pagar um aluguel adiantado, ou você tem a sorte de conseguir um dono aí, ou um proprietário que vai alugar para você mesmo sem nómina, porém você ainda
ainda assim vai ter que gastar um bom dinheiro aí nesse seu primeiro mês aqui morando. E a dificuldade aqui realmente é esse trâmite todo de alugar, mas também o tanto de turista que está vindo para Valência. Mais uma vez a gente dando um exemplo de Limerick, a gente chegou, depois deu um boom de brasileiros, por exemplo, chegando em Limerick, que foi uma cidade mais atraente para os brasileiros e para os sul-americanos. Aqui em Valência já não é só brasileiro, tá? Aqui em Valência está uma cidade muito atrativa para turista, então tá vindo muita gente, por exemplo, da Holanda, Alemanha, de tudo quanto é parte do mundo para viver em Valência, porque é uma das melhores cidades do mundo para se morar. Então ficou muito famosa Valência, então deu um boom de um ano para cá, então agora a gente está disputando com todo mundo para poder arrumar uma casa para ficar aqui. Então aí acaba que o dono tem essa flexibilidade, ele pode escolher quem apresentar o melhor recurso ali para ele na hora, e isso dificulta para você alugar uma casa aqui em Valência. Mas o que a gente fez, o que você pode fazer aqui, por exemplo, é pagar um aluguel adiantado de alguns meses, ou até mesmo mostrar a sua conta bancária, enfim, você tem que fazer o possível para você conseguir, você tem que convencer realmente que você merece a casa, e isso é complicado. Não, e eu tava ali pensando que eu tava todo desconfortável o vídeo inteiro de falar dessas coisas, entre aspas, reclamando de algumas coisas aqui, mas uma coisa veio aqui na minha cabeça agora, no final do vídeo, que me deixaria muito mais confortável. Eu literalmente decidi fazer esse vídeo a título de informação, ou seja, eu não decidi fazer esse vídeo para desabafar, foi a título de informação para ajudar pessoas a entenderem alguns problemas que elas podem encontrar aqui em Valência. Então não foi para desabafar, eu desabafo com meus amigos e com minha esposa, com meu psicólogo, enfim, eu desabafo com essas pessoas. Então como esse vídeo é a título de informação, eu não tenho que ficar nem um pouco desconfortável. Então o que eu quero pedir para vocês? Que nos comentários que a gente seja crítico com a situação e com o problema, e não vim aqui para ficar com negatividade. Vamos tentar resolver o problema, ajudar mais pessoas e fazer com que os comentários sejam um ponto que a gente possa ajudar outras pessoas. Porque normalmente quando a gente faz vídeos assim, as pessoas vêm reclamar que a gente veio aqui falar mal das coisas, entendeu? Mas não. Foi a título de informação, estou muito feliz aqui em Valência. É só acompanhar os nossos outros vídeos aqui, que eu vou deixar aqui para vocês, que Valência é simplesmente surreal. Galera, passa por essa fase chata de Valência, vocês vão amar essa cidade, isso eu tenho certeza. Fui!